E o Campeonato Mundial Interclubes da FIFA é um sucesso. Inter e Grêmio não estão participando. Deveriam se transformar em SAF? Alexandre Appel entrevistou com exclusividade Fernando Carvalho, presidente campeão mundial pelo Internacional e professor da CBF. Roda a matéria. Bem-vindo ao Consumidor RS, Fernando Carvalho. E aí, Appel, tudo bem? Prazer estar contigo nessa manhã de sábado aí, para falar sobre várias coisas, pelo que eu pressenti diante da nossa conversa preliminar. Verdade, Fernando, verdade. Fernando Carvalho, para quem não conhece, eu acho difícil que não conheça, foi presidente campeão mundial com o Internacional, é consultor de futebol, é professor da CBF, é um empresário bem-sucedido, é um homem de sucesso. Fernando, você lembra com carinho do título mundial do Inter? Nem me fala, né? A todo instante a gente lembra. É mesmo? Agora mesmo, diante desse evento maravilhoso que está acontecendo nos Estados Unidos, aí, com esse Campeonato Mundial de Clubes, eu recebo muitas mensagens, muitos vídeos do nosso tempo, né? Do tempo lá que eu estava no clube. Eu fiquei de 2002 a 2010, né? E Isso. naquele período a gente participou de muitas decisões, de muitos embates, de muitas coisas importantes, e isso a todo momento vem à tona, né? Nesse momento em que o mundo está com os olhos voltados para os Estados Unidos, onde os grandes clubes do planeta estão reunidos. E então eu lembro, claro, me emociono, os lances do Yarley, os lances do Gabiru, Fernandão, nosso grupo de atletas maravilhoso daquela época, um grupo vencedor. Verdade, era um grupo de atletas extraordinário, né? Muito focado, se tu pegar ali o Klemer, um cidadão, Ceará, um ser humano maravilhoso, índio, com toda a sua simplicidade, a sua humildade, isso. Fabiano Era, Rubens Cardoso, Edinho, Wellington Monteiro, Vargas, Alex, que hoje é um grande comentarista da Sport TV. Isso. Infelizmente, um dos grandes atores desse evento. Sem dúvida, né? Yarley, Pato. O Yarley foi o melhor jogador da partida. Isso. Depois tivemos, compondo aquele grupo, outros grandes jogadores, né? Perdigão, que pouca gente valoriza, mas foi fundamental para que o nosso ambiente fosse um ambiente arejado, de cumplicidade, né? Com brincadeiras, no horário de lazer, o Perdigão era a pessoa que estava sempre com um e com o outro brincando, além de ser um grande jogador que, infelizmente, para ele não foi usado, mas fez parte do grupo. Enfim, rapidamente relatei aí, Abel Braga, nem se fala, Paulo Paixão... que nem se fala, meu Deus. São pessoas que foram fundamentais para que a gente conquistasse aquele título. Verdade. Fernando, Campeonato Mundial Interclubes. Você acabou de dizer, os melhores clubes do mundo estão nos Estados Unidos. E cadê Grêmio e Internacional, Fernando? Cadê Grêmio e Internacional? Nós agora somos clubes de segunda divisão? Não, de jeito nenhum. É que o futebol é feito por ciclos, né? O futebol é feito por fases. O Internacional teve o seu grande ciclo nos primeiros anos dos anos 2000, lá até 2010, depois teve algumas escaramuças. O Grêmio, a partir de 16, também se envolveu nas disputas continentais, teve sucesso e, enfim, hoje nós temos o futebol carioca protagonizando, né? Nós temos Flamengo, Fluminense, Botafogo, com boas atuações nesse campeonato. Recentemente o Fluminense foi campeão da América, o ano passado foi o Botafogo, o Flamengo anteriormente fora campeão da América também. Então são ciclos, né? O nosso ciclo hoje não é um bom ciclo, né? Porque a gente não tem participado das grandes decisões da América do Sul e, consequentemente, não disputamos no mundo, mas eu acho que é uma questão de momento. É uma questão de momento. Temos que rever conceitos, temos que rever ações administrativas, nós, gaúchos, como um todo, né? E esses dias um repórter do Correio do Povo, Fabrício Falcões, que é muito... que tem muita compreensão desse ambiente de futebol, me perguntava se nós não estaríamos criando no Brasil, em função do Palmeiras e do Flamengo, uma espanholização do Campeonato Brasileiro. E aí eu lembrei o Grêmio, que enfrentou a Parmalat, e lembrei o nosso Inter, que enfrentou o São Paulo, que eram duas potências nas suas épocas,
né, mesmo mesmo com a situação financeira desses grandes clubes, São Paulo na época e Palmeiras, um nível muito acima do nosso, só que nós, Claro. com uma gestão equalizada, com uma gestão coerente, nós conseguimos equiparar e até suplantar essas grandes estruturas. E nós, nesse momento, também temos essa condição, né? Com gestão, com bons conceitos, com planejamento, com sistematização dos atos administrativos, nós temos condições de conviver e superar esses adversários de tamanha monta e de tamanha qualidade. O Botafogo ganhou do melhor time do mundo, Paris Saint-Germain, que ganhou na final da Supercopa como é que chama o torneio lá na Europa? Champions League. Champions League. Foi campeão da Champions League, tocando 4-0 no Atlético de Madrid, foi isso? Não. Foi campeão da Champions League, ganhando da Inter de Milão por 5-0. Da Inter de Milão por 5-0. Esse Paris Saint-Germain perdeu para o Botafogo, que jogou uma partida excepcional. Botafogo que é SAF. A SAF do John Textor. E agora eu te pergunto, Fernando Carvalho, não é o momento de Inter e Grêmio se transformarem em SAF para voltar a serem grandes clubes? Ter investimento pesado para comprar atletas de bom nível? Bom, Apel, primeiro, vou fazer um parênteses aqui. Quando tu comentou que nós estávamos passando por um momento de vivenciar um campeonato mundial, eu estava em Montevidéu, fiquei 10 dias em Montevidéu agora, num trabalho que a minha empresa foi contratada, para a qual a minha empresa foi contratada, e então eu vi o jogo do Botafogo, mas não vi, por exemplo, o jogo do Flamengo, porque eu estava em trânsito ontem. Em trânsito. Vi o jogo do Fluminense, vi o jogo do Palmeiras, então eu não tive a oportunidade, como eu gostaria, por estar trabalhando e não ter a estrutura que eu tenho na minha casa, que eu tenho aqui em casa. Eu vejo todos os jogos, eu tenho uma condição de conexão com a internet, de poder observar todos os jogos. Então, eu vi alguns jogos, então sobre isso eu não terei uma opinião muito abalizada, porque não vi todos os jogos. Do Flamengo, por exemplo, um jogo também sensacional, que foi 3-1 contra o Chelsea, eu não vi nada, não vi os gols ainda, porque eu falei contigo ontem, eu teria que sair de Montevidéu às 4 da manhã, acabei saindo às 2 da tarde, cheguei a 1 da manhã. Então, eu estou meio ainda distante desse tema, que eu quero logo me ambientar. Voltando para a tua pergunta, eu ainda não tenho ainda uma opinião definitiva sobre as SAFs. Eu não tenho uma opinião definitiva. Em alguns casos eu acho que ela é bem-vinda, em outros casos nem tanto. Por exemplo, no Brasil, a grande SAF, a SAF que está dando resultado e que dará resultado nos próximos anos, é do Bahia. Né? Do Bahia? Do Bahia. Que é do Grupo City. É do Grupo City, porque os conceitos dessa SAF atendem exatamente aqueles requisitos que eu entendo que sejam os melhores. É uma gestão feita por profissionais, distante da opinião do investidor, que não atua com opiniões sobre a gestão, e sim apenas os gestores. E o grande gestor dessa SAF é o Ferran Soriano, que foi o gestor do Barcelona lá da primeira... quando o Barcelona realmente virou um grande clube, foi o Ferran Soriano, aquele da bola não entra por acaso. Isso. O Ferran Soriano, quem implementou toda essa ideia de gestão do Grupo City, consequentemente, no Bahia. Então, o Bahia tem recursos em cima de orçamento, tem uma estrutura, tem equipamentos que potencializam o rendimento dos atletas, tem categoria de base, né? Tem uma ideia sobre futebol, com manutenção de profissionais, como, por exemplo, o Rogério Ceni. Então, essas coisas eu julgo fundamentais para que o SAF dê certo. E para que um clube, que não precisa ser SAF, também dê certo. A sequência, a continuidade, trabalhar dentro do orçamento, trabalhar com regras, trabalhar com procedimentos, criar compliance para controlar, né, as ações. Perfeito. Tudo isso eu entendo que seja adequado. Nós temos SAFs do Brasil, o Cruzeiro é o maior exemplo, em que houve uma mudança de acionista, o Ronaldo, né, para pagar o primeiro incêndio, e depois a venda para o Pedro Lourenço, que é dos supermercados, lá, não sei o nome dos supermercados dele, mas ele passou a atuar, e ele atua muito na emoção. Então, aí eu faço uma comparação. A atuação do Pedro Lourenço
cujo resultado agora está dando certo, vamos ser sinceros, porque contratou... Sim, começou a dar certo. Começou a dar certo, mas as ações administrativas baseadas na emoção, e aí eu volto para a associação. O que acontece na associação? Como nós temos eleições de 2 em 2 anos, de 3 em 3 ou de 4 em 4, o dirigente que é eleito, ele tem muitas ações administrativas que são tendentes a agradar a torcida, a agradar a imprensa, a agradar os conselheiros. Né? Então, muitas vezes, quando a coisa está indo mal e não estão dando certo, ele acaba tendo como saída contratar, e aí acaba gastando mais do que pode. Exatamente. Não há uma sequência lógica, né, na ação administrativa, porque ela está sempre baseada naquilo que vem de fora, né, que é a opinião interna, né? Quando, na verdade, tu tem que ter a tua opinião, a tua convicção, opinião das pessoas que estão dentro da gestão, e aí sim tu tomar as decisões. Essa é a ideia. Claro. No momento em que as SAFs têm procedimentos semelhantes às associações de antigamente, que muitas delas vigoram até hoje, tu acaba não tendo uma boa solução para o teu problema. Entendi. Então, eu vejo que a SAF no Brasil, com exceção do Bahia, o Botafogo, vamos analisar o Botafogo, que foi campeão da América. O Botafogo, se tu analisar as ações do Botafogo, tem ótimos profissionais, eu vou aqui elogiar 2, né, que eu conheço, que trabalharam no Inter, Alessandro Brito e David Bandeira, que trabalham nessa área de estrutura, de busca de jogadores, de pesquisa. Isso. Que são scouts, um deles agora passou a ser o executivo de futebol, que é o Alessandro Brito. Né? Essa área de inteligência do Botafogo é muito competente. Só que o Botafogo usa recursos que não são do futebol. Né? Ele usa recursos externos. Então, para mim dizer que está certo, eu tenho que gastar o dinheiro que eu produzo no futebol, na minha atividade. Se o Botafogo tem recursos de fora, claro, se ele não precisa receber de volta esse recurso, se o recurso não tem que retornar ao investidor, não tem problema. Então, ele é dono, ele faz o que quer, gasta o que quer, e aí não tem problema. Eu já analiso de uma outra maneira. Eu analiso a possibilidade da viabilização da operação te dar retorno. Né? O retorno é financeiro, repondo o valor que tu gasta, e o retorno é técnico, ganhando os títulos. O Botafogo está ganhando, está tendo excelente produção, está tendo competitividade, porém, não sei se essa competitividade dará margem a que o investidor receba de volta o seu investimento. Né? Entendi. De volta o seu investimento? Tendo uma operação com venda de jogador, com categoria de base, com formação, né, com as receitas de marketing sendo potencializadas. Né? E isso aí eu não vejo o Botafogo estar fazendo. Eu vejo o Botafogo ter uma excelente solução na área futebolística. Mas não eu não vejo como ele vai pagar essa conta. Não vejo como entendi, Fernando, entendi. O que eu julgo como correto é ter uma operação que seja viável financeiramente. E viável financeiramente seja também viável competitivamente. Né? Claro, entendi. Essas condições. E por isso, por melhor que os resultados estejam sendo, por mais elogios que se deva à gestão esportiva do Botafogo, a gestão como um todo, eu tenho dúvida ainda. Eu tenho dúvida, porque eu não sei como eles vão chegar no final. Né? Entendi, Fernando, entendi. Entendeu? E se isso não tem uma relação de causa e efeito, poderá, a qualquer momento, se eu parar de investir, se eu parar de ter, né, as pessoas que colocam dinheiro, ela termina amanhã. E o que eu defendo pessoalmente é que tu cria uma estrutura que torne o clube perene. Né? Que seja perene, concordo, tem que ser perene. Realmente, se de repente tirar fora e voltar a ser o que era, quebrou o Botafogo. Quebrou, então é nesse sentido a minha colocação. Verdade. Por isso é que eu não tenho ainda uma ideia definitiva. O que é melhor? Aí vamos entrar num outro assunto. O assunto, eu como dirigente de futebol, estando no Inter, no Grêmio, no Palmeiras, clubes que ainda não são SAFs, o que eu quero do meu investidor, se eu for procurar um investidor? Eu quero 3 coisas. Eu vou analisar 3 coisas. Primeiro, que o meu clube seja competitivo, que o meu clube seja perene e que ele tenha sustentabilidade. São as 3 coisas que eu vou exigir do meu investidor. Né? Perfeito. Eu não tenho como fazer a SAF. Tá? Claro. A perenidade é o resto da vida. Eu vou morrer e vou deixar para os meus netos, para os bisnetos,
os colorados, ou os gremistas, ou os palmeirenses vão ter para o resto da vida. É perenidade. Sustentabilidade. A sustentabilidade é eu ter condições de cumprir todos os meus compromissos sendo competitivo para o resto da vida, pela perenidade. E competitividade, o que me dá a permanência no tempo, a permanência dos fãs, dos torcedores, é a competitividade. Então, são as três coisas que eu consegui. Aí, se tu me perguntar, como é que tu faz o valuation do Internacional, do Grêmio, do Palmeiras? É um valuation totalmente diferente. Eu faço esse comentário para dizer que tu só vai ter condições de valorizar um clube desses mirando o que tu tem no mercado, o que tu quer do mercado e quem tu quer superar. Tá? Então, não adianta eu dizer que o Inter vale 4 bilhões, o Grêmio vale 4 bilhões, o Palmeiras vale 5, 6, 7. Não. Eu tenho que ver qual é a minha necessidade. Então, primeiro, minha dívida. Esse investidor tem que pagar minha dívida. Tem que pagar a dívida, é isso aí. O que ele tem que fazer em relação à estrutura? Eu tenho estádio, se eu não tenho estádio, eu tenho que ter um bom estádio. Eu tenho que ter uma boa estrutura, eu tenho que ter um bom setor de análise de performance, onde vai ter academia, vai ter vai ter nutrição, vai ter recuperação, tudo que é necessário para a performance, eu tenho que ter equipamentos adequados. Claro, entendi. Esse meu orçamento. Onde é que eu estou situado no ranking? O ranking do Internacional, do Grêmio, do Palmeiras é a primeira linha do ranking, a primeira prateleira. Então, quem é que está ganhando no Brasil hoje? Quem está ganhando no Brasil é o Palmeiras, é o Flamengo, é o Botafogo. Quanto é que eles gastam? Quanto é que eles arrecadam? Um arrecada 1 bi, outro arrecada 1.200. Quanto é que eu arrecado como Inter e como Grêmio? 500. Então, eu tenho que... Um item que eu vou exigir do meu investidor é que ele equipare ou chegue próximo do meu rival. Claro. Então, se eu arrecado 500, ele tem que colocar por ano mais 300, mais 400. Isso. E aí, com a competência de gestão, mesmo arrecadando menos, eu vou ter condições de me equiparar a esses grandes clubes. Então, rapidamente, sem ter preparado aqui eu estou te dando uma ideia do que eu penso. Perfeito, eu achei excelente, Fernando Carvalho. Fernando, eu vou me despedir de ti, chegou de viagem essa madrugada, coitado, Fernando. E eu sempre abusando dele, tu é meu amigo, eu abuso mesmo. Em outro momento falamos com mais vagar, e aí eu tenho condições de trazer mais exemplos. O que a gente falou aqui foi em cima daquilo que eu venho fazendo hoje, né? Então, eu sei. Mais do meu dia a dia, né? Claro. Fernando Carvalho, alegria falar com você, te ver, um amigo querido, especial. Sou gremista, você sabe disso, e eu te admiro como grande dirigente de futebol gaúcho. Meu amigo doutor Fábio André Koff e você são os maiores dirigentes de futebol gaúcho de todos os tempos. Dificilmente serão superados. Vocês foram o máximo nos nossos clubes. Eu sou muito grato a você e ao falecido meu amigo doutor Fábio Koff, um queridão. O doutor Fábio era fora de série, meu amigão também sabe disso, né? Sim, ele me dizia, o Fernando é uma pessoa extraordinária, o Fernando é extraordinário, o doutor Fábio dizia. Eu gostava muito querido. Dele. Que pena que ele não vejo a hora dos nossos clubes, Grêmio e Inter, estarem disputando um mundial desses. Eu acho que nós temos os dois clubes que são muito pujantes, que têm torcidas maravilhosas, que têm boas pessoas, né? Boas pessoas. Clube. É só uma questão de planejamento, de organização, né? E avaliar se cabe numa SAF. Nesse momento, eu não tenho uma definição. Eu realmente não tenho uma definição. Não sei se seria adequado ou não. Né? Entendi. Vejo notícias, né? Não estou muito por dentro como deveria estar, né? Para poder dar uma opinião adequada. Mas acho que nós, mesmo com a dívida dos dois clubes, que é grande, né? Nós temos como equalizar e sair e tentar, né, ter uma solução de competitividade para o futuro. Fernando Carvalho, muito obrigado pela tua participação conosco, queridão. Um abraço bem carinhoso. Até uma próxima oportunidade, Fernando. Feito. Tchau, tchau.